A franquia Assassin's Creed, em certo momento da história, já foi um exemplo de qualidade. Com uma história incrível, personagens cativantes, um mundo vivo e uma gameplay única. Jogos que marcaram gerações, que eram sinônimos de uma revolução na forma narrativa e espacial. Mas acredito que, inevitavelmente, a maior mudança prevista nesses jogos mais clássicos da franquia seja os personagens. Ou melhor, o personagem no singular, pois como ele só existe um, o mais amado da saga, Ezio Auditore da Firenze, que indiscutivelmente elevou o patamar da franquia. Claro que o jogo em si se destaca em muitas outras áreas além desta, mas algo peculiar é desenvolvido por Ezio, que mudou completamente a cara da franquia Assassin's. E trouxe um novo padrão de qualidade para personagens principais, uma nova forma de se enxergar protagonistas. No entanto, acrescido a isso, trouxe também, infelizmente, uma nova fórmula a ser sugada e saturada pela Ubisoft. Em momento algum quero dizer e afirmar que Ezio é o melhor personagem da história, pois até aquele momento, 2009, já existiam diversos personagens com uma história e carisma iguais ou até melhores que a de Ezio. CJ, Nico Bellic, Leon S. Kennedy, todos esses foram e são personagens principais incríveis, com suas próprias histórias, desafios e contextos que foram inseridos. Mas não tem como ignorar a história de Ezio, que diferentemente desses outros personagens, não só possui uma qualidade acima da média, mas traz consigo o apego pelo personagem. O amor construído e desenvolvido ao longo dos 3 jogos que Ezio se apresenta. Longe de mim querer dizer que o CJ não seja um personagem tão marcante quanto o Ezio. Só que para quem jogou a trilogia clássica, sabe muito bem que o laço criado entre o jogador e o personagem principal é muito grande. Vemos Ezio nascer, crescer, se desenvolver como pessoa. Acompanhamos ele desde sua adolescência, até o seu amadurecimento para a fase adulta, e posteriormente sua velhice. Ezio transborda carisma e valores morais durante sua vida toda. Passou por momentos difíceis, como a perda de sua família, mas nunca deixou de valorizar as pessoas que ama e muito menos de lutar por aquilo que acredita. Ele esconde por meio de sua personalidade sarcástica e o seu jeito cafajeste de ser, sua verdadeira dor, seus anseios e seu passado conturbado. Um personagem muito bem estruturado e trabalhado, que aliado à história muito bem contada, transforma ele em um dos melhores personagens principais que existem. E o fato de acompanharmos sua trajetória de vida por completo, do seu nascimento até sua morte, faz com que todas as suas qualidades de carisma e história sejam potencializadas por isso, resultando em um apego emocional com um personagem gigantesco, nunca visto antes em qualquer outro jogo. O aprimoramento do personagem durante a história, um personagem que já inicia com seu caráter pronto, já existia antes, e era executado com excelência por grandes empresas. Mas a trilogia de Ezio nos trouxe algo muito além. A gente vê seu caráter e seus princípios sendo moldados durante a sua vida toda, mostrando cada momento que viveu. Vivemos com Ezio em cada um desses momentos. É impossível não se apegar a ele e não se emocionar com sua história. Simplesmente incrível. It is a good life we lead, brother. The best. May it never change. And may it never change us. Temos aqui funções e missões completamente diferentes de seu antecessor, que se demonstrava um jogo com uma história muito boa e promissora, mas com missões extremamente repetitivas. O que felizmente não se pode dizer o mesmo de seu sucessor, que pegou tudo que deu certo no primeiro jogo e aprimorou o máximo possível. Mecânicas foram adicionadas e melhoradas. Agora temos diversas armas disponíveis ao jogador, como a espada, a adaga, sua Hidden Blade, bombas de fumaça, lâminas com veneno, além de sua armadura, que vai se tornando cada vez mais forte conforme você melhora ela, aumentando sua vida, te dando maior resistência aos ataques dos inimigos. Temos também agora códices, escrituras criptografadas que podem ser decifradas para desbloquear novas habilidades, armas, instrumentos e também um aumento de vida. Todos esses incrementos são muito importantes para que o jogador se desenvolva com sucesso nas missões e objetivos que estão disponíveis pelo mapa. Nesse jogo, elas estão subdivididas em principais e secundárias, onde as principais são exclusivamente focadas na história de Ezio, com uma ampla variedade do que o jogador terá que fazer para concluí-las. Já as secundárias se apresentam por categorias, como missões de espancamento, onde Ezio espanca homens que cometeram adultério contra suas esposas, sem muita variação no objetivo, pois todas basicamente você vai até um determinado ponto do mapa e espanca o alvo solicitado. São missões bem repetitivas, por sorte não são tantas a se fazer. Missões de corrida, que são igualitariamente repetitivas, como as de espancamento, pois o único objetivo é coletar todos os checkpoints em certo limite de tempo, para receber uma recompensa em dinheiro e nada mais. Tumbas de assassinos,
que sinceramente são um destaque aqui nas missões secundárias. Mario Auditore, tio de Ezio, nos mostra uma passagem secreta que possui estátuas de todos os assassinos da família, de diferentes eras e momentos. Ao centro, a estátua de Altair com sua armadura. Pode ser aberta e adquirida ao coletarmos todos os selos desses assassinos, nas tumbas. O destaque vem pelo modo que conseguimos esses selos, passando por puzzles de parkour muito bem montados e desenvolvidos, em catacumbas lindas e bem características, diferentes uma das outras, não sendo tão repetitivo como as missões de espancamento e corridas. Por fim, temos as missões de assassinato, que faz jus ao nome da saga, mas são repetitivas em certo ponto. Não por serem chatas, mas sim por serem massivas. Se acontecem algumas mudanças na maneira de executá-las, como por exemplo, seguir alguém até o alvo, matar múltiplos alvos, matar um soldado templário para saqueá-lo e obter as pistas do alvo, entre outras maneiras. Entretanto, pelo fato dessas missões serem muito massivas, mais massivas até que as de espancamento e corrida, torna elas chatas após um determinado momento, mesmo sendo missões legais de serem feitas. Outras atividades secundárias, como sincronizar as torres para limpar o mapa, seguem esse mesmo viés de repetitividade. Mas nesse caso, o maior problema não é nem esse, e sim o parkour, que é ruim pelas mecânicas de gameplay, não tão aprimoradas. É bem comum, por exemplo, você cair dos prédios perdendo grande parte de sua vida por falta de controle. Não do jogador, mas sim da gameplay que não funciona como devia. Esse problema, na verdade, também acontece nos jogos atuais da franquia, mas com bem menos frequência. E o fato de você ter que segurar o gatilho esquerdo junto ao botão A, inibindo a utilização do analógico direito para a movimentação da câmera, torna cada vez mais fácil esse tipo de erro. Enfim, o jogo estabelece mecânicas de gameplay bases para os próximos jogos, que foram se aprimorando cada vez mais, em missões secundárias muito boas, mas que pelo fato de serem tão massivas, acabam perdendo seu encanto. Listen to him. A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Indiscutivelmente, o ponto mais forte desse game é a história, que se torna cada vez melhor ao passar das missões. Uma história de vingança que modifica completamente as ações de Ezio a partir daquele momento. Ele começa como um garoto rebelde revolucionário, já entrando em uma briga na primeira cena em que aparece. Passamos boa parte das primeiras missões fazendo coisas simples e conhecendo a família de Ezio. Principalmente seu pai, que possui uma grande relação afetiva por ele. Mas tudo muda quando Ezio vê sua família ser assassinada injustamente, iniciando assim a história do jogo. Claro que aqui não temos uma ênfase tão grande ao credo dos assassinos, como no primeiro game, mas igualmente a história de Ezio em busca de sua vingança é muito cativante. Ele passa por diversos desafios até cumprir o seu objetivo, matando um por um da Ordem Templária e conhecendo diversos personagens incríveis pelo caminho. Reencontra seu tio que o ajuda em sua jornada, lhe ensinando a como lutar e se defender. Conhece Leonardo da Vinci, sim, esse mesmo que você está pensando, que não só ajuda Ezio, mas também está presente conosco durante o jogo inteiro. Ele é peça primordial na jornada de Ezio. Ele é quem desvenda os códices e melhora cada vez mais nossas habilidades, além de diversos outros personagens que conhecemos pelo caminho, por diversos locais que exploramos. O mapa do jogo não te impressiona pelo tamanho individual, mas sim por cada local com suas próprias características. A Itália renascentista é muito bem feita pela Ubisoft, e até hoje é incrivelmente linda e realista. Florença e Veneza são um verdadeiro destaque aqui. Cidades densas e populosas, vivas e orgânicas. Cada área da cidade que exploramos tem sua própria característica e função narrativa. Temos o centro de Veneza, que se divide em outras áreas, como a do Carnaval, a área mais pobre da cidade, com diversos cadeiões, a área mais rica e política da cidade, com pessoas mais bem vestidas, a área do campo com seus camponeses em Romanha e a área do pântano em Toscana. Locais muito bem trabalhados que são presentes na história do game. Narrativa muito bem contada e trabalhada por meio da vingança de Ezio, que se torna um verdadeiro assassino ao final do game. Give it to me. You can do with it as you will later. Bene. Jump! É inevitável falar de Ezio e sua história sem citar Brotherhood, pois sua história não acaba no 2, pelo contrário, está prestes a começar. Brotherhood começa exatamente onde termina seu jogo anterior, com Ezio em Roma buscando o cetro papal para entrar na câmara e descobrir a verdade. O jogo dessa vez nos mostra uma evolução gráfica bem relevante, se comparado com o primeiro jogo da trilogia.
A face dos personagens agora parecem mais nítidas e definidas. A minha primeira impressão que tive ao jogar esse game foi que a Ubisoft tentou investir mais no que deu certo do que se arriscar em inovar de outras formas. Pensei que seria mais do mesmo, sem nenhuma mudança relevante, mas não foi o que aconteceu, pois a gameplay continua a mesma de antes, sem nenhuma alteração ou inovação no parkour, mas se tornou mais preciso nesse game. As missões e atividades secundárias continuam idênticas, mas dessa vez menos densas. O mapa agora é único, muito grande, com diversas atividades, que sim, são um repeteco das missões que já existiam antes, mas com um nível de qualidade muito acima. A Ubi manteve as missões de espancamento, por exemplo, mas inseridas em um outro contexto de cortesãs com variações nas missões. Mantiveram as tumbas, que eram ótimas no primeiro game, além de adicionarem missões paralelas à história, que possuem o mesmo nível de qualidade, mas que não tem a ver com a trama principal da história, como por exemplo as missões da Cristina, uma mulher por quem Ezio se interessa e se apaixona. Missões muito legais que mostram um outro lado de Ezio, um lado mais sensível e romântico. Ver ele todo bobão para uma mulher é muito interessante. Poder observar outras facetas desse personagem tão profundo. Ou seja, tudo de bom foi mantido e aprimorado. Não posso dizer que enjoei dessa fórmula, pois a Ubi melhorou o que já era bom. Mecânicas do outro jogo são reproduzidas aqui de uma forma e de uma maneira mais complexa. Como por exemplo, o baú do dinheiro, que antes era um baú da vila, que conforme você aprimorasse as instalações da vila, o dinheiro depositado a cada 20 minutos aumentava mais. Agora aqui, para substituir a falta da vila que foi destruída, você tem que comprar estabelecimentos pela cidade de Roma, ganhando assim dinheiro e compra de itens como medicamentos, tingir roupas, compra de armaduras, armas, entre outras utilidades. O mundo é incrivelmente lindo. A Ubisoft sabe muito bem tornar a ambientação cada vez mais crível. Roma é muito bem representada, com diversos ambientes, o centro da cidade muito denso e povoado, locais de campo aberto, ambientes de estruturas destruídas, além de locais históricos como o Coliseu. Não consigo dizer que é o mesmo jogo de antes, pois ele inova ao mesmo tempo que aprimora a gameplay e a experiência do jogador. A Ubi trouxe, por exemplo, uma besta como arma a ser utilizada no combate, inovando na gameplay e aprimorando o leque de opções de como abordar as missões. A história fecha esse combo de acertos da Ubi. Ezio agora é um adulto formado, com seus princípios e ideais bem definidos. Ele agora já é um assassino, não é mais um jovem briguento que não sabia como se portar como assassino, que não sabia como agir sorrateiramente, agindo pelas sombras, que não sabia respeitar a morte do inimigo. Ezio agora é um assassino feito, agindo pelos próprios objetivos em amor ao credo. Agora rumo a se tornar um grão-mestre definitivo, se tornando um dos melhores assassinos da história da saga. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie! Nesse mesmo viés segue o Revelation, nos mostrando o final da história de Ezio, onde aqui realmente a fórmula já vinha demonstrando indícios de que necessitava de uma mudança, mas concluiu a história de Ezio de maneira incrível e primorosa. Um grande final para um inesquecível personagem. Daí pra frente a franquia só foi evoluindo. Black Flag chega e mostra que mesmo mantendo a mesma base de missões, gameplay e narrativa, o jogo pode ser sensacional, incrível e marcante para quem joga. Não sendo necessário obrigatoriamente inovar, mas sim executar com magnitude e excelência as mecânicas bases. No entanto, obrigatoriamente trabalhar bem os personagens e desenvolvê-los de maneira digna, assim como era feito na trilogia de Ezio, que por mais repetitiva que seja em alguns pontos, sua história se sobressai a tudo isso. Muito por conta dos personagens, porque não só o Ezio é incrível, sua irmã, sua mãe, seu tio, pessoas que ele conhece pelo caminho que são incríveis e profundos. E claro, aliado a tudo isso, o primor de gameplay e atividades secundárias que já não vejo hoje em dia. A Ubisoft tenta de diversas formas criar um personagem principal à altura de Ezio. E por mais bons que sejam os personagens sucessores a ele, mesmo aliados a uma gameplay aprimorada como a de Black Flag, nenhum deles chegam perto da magnitude que foi Ezio. O impacto que ele teve no mundo dos videogames, sendo lembrado até hoje como um dos melhores personagens da história. Mostra o porquê dele ser o primeiro, o único e impecável melhor personagem.